esse caso foi o caso do Pedro. Ele tinha 8 anos de idade, né? E... Na época era só ele e o irmão. Hoje eles são 4 irmãos. São Uau. 3 meninos e uma menininha. Que E belezinha. aí tinha essa questão de na hora da tarefa, ele não parava, não conseguia focar no que ele tinha que fazer, demorava horas e horas para fazer a tarefa. E aí uma estratégia prática que a gente levou para a família foi Oi, gente querida! Estamos começando mais um podcast Estrela Guia. Esse lugar que a gente vem para contar casos que merecem ser compartilhados, coisas que podem nos inspirar, nos ensinar, enfim, trazer alguma coisa de bom para a nossa vida de mãe, de professor, de educador, né? De gente que tem a ver com crianças, com a educação das crianças. Eu sou Isa Minatel. Sou pedagoga, psicopedagoga, escritora e criadora da disciplina do equilíbrio. E é isso que a gente quer na vida, equilíbrio, meu Deus. Tá faltando nem permissividade, nem autoritarismo, equilíbrio. Vamos junto em busca de equilíbrio? E hoje eu tenho a honra de receber duas pessoas que eu adoro, admiro, me identifico muito nessa busca de equilíbrio, que são as queridas Roberta e Thaís do SOS Educação, e eu vou cumprimentá-las e pedir que elas se apresentem. Tudo bem, queridas? tudo bem. Obrigada pelo convite, Isa. A gente está muito feliz de estar aqui com você. Coisa A gente se boa. encontra tão rapidinho nos eventos, né? E que bom ter esse momento de conversa e de busca pelo equilíbrio juntas. É isso, a gente ainda não tinha tido essa chance assim de um É. bate-papo mais longo, só a gente, né? Eu até desconfio que a gente vai passar esse restinho do ano aqui conversando. Porque Ah, tem quanta coisa a gente tem para É. falar, né? E que coisa boa, meninas. Então, Por favor, então, apresentem-se, né? Pode ser que tenha alguém que ainda não conhece vocês e o trabalho de vocês, embora já tem muita gente que conhece e adora, como eu, né? Mas quem sabe alguém ainda não sabe, não conhece, por favor, contem aí. bom, então vamos lá. Eu sou a Roberta Bento, e sou formada em letras. E a minha história na educação tem um vínculo muito forte com a minha história de vida. Eu fui uma criança que enfrentou muitos desafios. Eu tive uma paralisia cerebral no momento do meu nascimento. E a informação que os médicos levaram para os meus pais foi de que eu teria uma vida de muitos desafios. E que a única certeza que eles podiam dar é que eu teria dificuldade de aprendizagem e as outras sequelas meus pais teriam que descobrir conforme eu fosse crescendo. Uau, olha, É, já começo emocionada. pois porque é. Um momento, Difícil, imagina, né? eu me coloco no lugar deles, né? E seu, inclusive, né? Então, e uma época em que nem a medicina era tão avançada e nem meus pais tinham recursos financeiros. Bom, a verdade é que quando chegou a fase que eu deveria começar a andar, meus pais viram que tinha alguma coisa errada, voltaram a procurar os médicos, que só então descobriram uma sequela muito forte que eu tive nos membros inferiores. E então eu só comecei a andar quando eu já tinha 7 anos, o ano letivo já tinha começado, que foi quando eu saí da minha última cirurgia, e meus pais foram felizes da vida me matricular na escola, e essa primeira escola olhou para mim e disse, não queremos a Roberta aqui, Uau. porque dá para ver pela fragilidade dela que ela não vai conseguir aprender, e provavelmente ela vai atrapalhar os nossos alunos que já estão aqui a todo vapor no primeiro ano de escola. Meu Deus, Roberta. E meus pais voltaram para casa comigo. Eu falo que é numa época em que mais pessoas achavam que elas podiam olhar para uma criança e determinar do que aquela criança era capaz a partir do olhar do adulto sem dar Que sabe oportunidade. tudo, né? Que entende Exatamente, tudo, o né? adulto maravilhoso, né? E eu falo mais Superior, pessoas né? porque felizmente hoje, seja por receio de ser cancelado ou por conhecimento Consciência. realmente, consciência, isso não acontece com tanta frequência, não abertamente Isso, assim às também, vezes né? veladamente, né? Mas Então, ainda abertamente não né, tanto, uma né? luta que a gente tem que ter. Mas, felizmente, meus pais não desistiram de mim, foram para uma outra escola e pediram a oportunidade de eu frequentar. E eles se comprometeram em serem parceiros da escola para ajudar a escola a descobrir quais seriam os caminhos ali para eu conseguir aprender. Uhum. Então, essa parceria dos meus pais com essa escola que me aceitou foi o que, de fato, fez de mim a pessoa que eu sou hoje, porque eu me apaixonei pela escola
E eu decidi ainda muito nova que o que eu faria da vida seria na área de educação, porque eu queria devolver para aquela escola a oportunidade que ela tinha me dado. Que lindo, cara. E teve um fator que assim, impactou muito a minha vida também, que quando eu cheguei na 5ª série, que hoje é o 6º ano, o início do Fundamental 2, a escola chamou os meus pais para dizer que eles estavam surpresos com a facilidade que eu tinha para aprender inglês. Uau! E é um outro fator que eu gosto de contar, porque isso fica também para quem trabalha com educação. A importância de tirar um tempo para você falar com a família, não só quando o aluno está trazendo problemas ou tendo dificuldades, para contar uma coisa legal que essa criança, esse aluno está trazendo. Bom, meus pais ouviram isso, a escola perguntou se alguém estava me ajudando em casa, meus pais explicaram que não. Meu pai era um pedreiro, que só estudou até o 3º ano de escola, e minha mãe, uma dona de casa, que fez até o 4º ano de escola. Olha só. Numa época também que não existia internet, nenhum acesso a aprender inglês, exceto se a gente fosse para um curso de inglês. Pois meu pai saiu dessa reunião com a escola e foi bater de porta em porta em diversos cursos de inglês pedindo uma bolsa de estudos para mim, porque ele não tinha a mínima condição de pagar. Nós somos 4 irmãos, só o meu pai trabalhava com pedreiro, ou seja, não dava. Mas ele não desistiu, até que ele encontrou um curso de inglês que aceitou a proposta dele, em troca de uma bolsa de estudos para mim, ele ofereceu os serviços dele de pedreiro para fazer a manutenção no prédio da escola. Que legal, gente. Bom, isso gerou um impacto enorme em toda a minha vida. Eu passei para a faculdade que eu queria aos 17 anos, que foi Faculdade de Letras, e eu ganhei uma bolsa de estudos para fazer uma especialização na Inglaterra, em formação de professores para ensino de inglês como língua estrangeira. E quando eu voltei para o Brasil, eu fui uma das primeiras pessoas a fazer a integração da tecnologia na educação, criando um projeto para levar o ensino de inglês para mais pessoas. E depois comecei a trabalhar com integração da tecnologia na educação, me tornei vice-presidente de uma empresa que estava em 89 países. Eu viajava o mundo buscando experiências bem-sucedidas na educação que eu pudesse trazer para o Brasil. Caraca, que incrível! E de repente eu assim, me vi ali cumprindo o que continua a ser até hoje a minha missão de vida, que é devolver para a educação a oportunidade que ela me deu. Então essa é a minha trajetória, um pouquinho da minha trajetória profissional, e enquanto ela estava caminhando, tinha a minha vida pessoal, e se a educação é minha missão, eu tinha também um sonho, e o maior sonho da minha vida era a maternidade. Quando eu achei que estava na hora de realizar esse sonho, de novo eu vi o mundo me dizendo, não, você não pode, você não consegue, porque o que todos os médicos me diziam era que eu não conseguiria levar uma gestação até o final, pelas sequelas que eu ainda tenho da paralisia, que eu não teria estrutura física para o peso, para o tamanho do bebê. Eu fiquei um tempo tentando processar essa informação, até que um dia eu tive um insight e pensei, não, mas essa mulher, para quem de novo estão dizendo você não pode, você não consegue, é a mesma pessoa que um dia foi uma criança para quem disseram não vai andar, não vai falar, não vai ouvir, não vai aprender. Eu tinha conseguido superar tudo isso, então pensei, vou tentar realizar meu sonho. Engravidei, tive uma gravidez assim, de altíssimo risco, bem difícil. Eu fiquei de repouso absoluto do 5º mês em diante. E no dia 30 de junho de 1989, eu realizei o meu grande sonho da maternidade, que é essa pessoa aqui do meu lado, que agora continua a nossa história. Meu Deus! E traz a gente até esse momento do SOS Educação. Ai, que delícia! Ó, devo dizer que não é a primeira vez que eu escuto essa história, mas ela sempre me emociona. É muito especial, mas gente. Mas sabe que quando a gente vai dar palestra em algum lugar que a gente vai pela segunda vez, normalmente a gente não se apresenta com a história inteira, assim, né? E várias vezes acontece. Antes era assim, hoje a gente pergunta pro contratante, você quer que a gente conte a história? Porque o que começou a acontecer acabava a palestra e o contratante via, mas e a história? Daí a gente, não, mas é que a gente já contou da outra vez. Ele, não, mas eu quero de novo. Agora é igual uma música de sucesso de um cantor, né? Ele vai morrer ainda cantando aquela música, porque ele pode ter falado, não, você já conhece, mas o público quer de novo, é porque é muito especial. Mas você sabe que eu tive essa consciência de que
não importa quantas vezes a gente ouça quando é uma história impactante, que o impacto fica, quando eu ouvi pela segunda vez uma fala da Cris Guerra, que agora ela se apresenta como Cris Paz. E a gente tinha participado de um congresso em que ela foi palestrante, nós também, em Minas. Depois esse congresso veio para São Paulo. E eu ouvi, e de novo eu tive o mesmo impacto. Só de falar, eu fico arrepiada de novo. Daí eu pensei, eu acho que é por isso que as pessoas... E a gente sempre fala, né? Quando a gente vai de novo num lugar que querem a história, minha mãe fala, vamos lembrar da Cris Guerra. A gente escuta toda vez é legal, né? E você sabe que a gente tem uma falsa ideia, eu tenho, de que, não, já sabem, não, já ouviram, que chato falar de novo a mesma coisa, nananã. E no fim das contas a gente vê que não é por aí. Porque cada vez que você escuta, você é uma pessoa diferente e você escuta coisas diferentes, você enxerga coisas diferentes naquela história. Eu acho que é um pouquinho do que eu gosto muito de falar para professor, né? Que é o cuidado com a síndrome do professor especialista, que, por exemplo, dá aula de geografia. Então, ele tem a primeira aula, a segunda aula, a terceira aula, a quarta aula. Quando chega na quinta aula, na sexta série D, ele pula muita coisa que parece, isso aqui eu já falei várias vezes. Mas não, para aquela turma é a e, primeira né, vez. E para aquela coisa, a mesma pessoa não atravessa o mesmo rio duas vezes. Então, a pessoa, quando ouve pela segunda vez, está em outro momento. Não é à toa que eu vejo que a gente caminha, mas no fim a gente sempre volta para aquelas mesmas bases de aprendizagem, né? A repetição é a mãe do aprendizado. E é verdade. E eu vejo assim uma busca louca por novidade que a gente tem hoje em dia, que é um equívoco. É um equívoco, porque às vezes é fazer o que a gente já sabe que tem que fazer que vai dar o resultado. Não é nada mágico e novo. Né? E daí a importância da coerência, né? Quando a gente fala até de história de vida, porque você sempre vai voltar naquela base, né? Exato. Então, a gente estava, antes de começar a gravar, falando aqui, né, nós três, sobre essa importância, quanto a gente luta pela coerência, pela constância no nosso trabalho, mesmo nesse meio de redes sociais, que tudo é movido pelo algoritmo e a gente às vezes até paga um preço por se manter coerente e consistentes no que a gente acredita. Por escolher como a gente vai jogar esse jogo, não é, gente? Exatamente. Porque assim, é um game, tem suas regras e tá posto. É isso, né? Só que aí, o que a gente faz, né? Eu percebo em nós, por isso que vocês estão aqui. E eu agradeço muito de terem aceito esse convite, porque eu percebo em nós que a gente pega o jogo da internet, de crescer online, e compõe, ou contrapõe, com os nossos valores. Sim. E aí a gente fala, isso aqui do jogo não bate com os meus valores, então não vou fazer. Mas você vai crescer menos. Vou. Pois é. É o preço que mas eu você vou pagar. Pois é. Sabe? Porque é aquilo que a gente estava falando antes, né? Fala que não tem mais vaga. Não vou falar. Não vou falar, porque é online, tem quantas vagas quiser. Vai, né? Fala que você não sabe quando é a próxima turma. Eu não vou falar, eu sei. Exatamente. Agora, então, não me conta a programação. Aí eu tenho coragem de falar, porque eu realmente não sei. Porque daí é a verdade. É consistente com o que você acredita. E, gente, a minha cara fala quando não é verdade. Eu não dou conta. A gente não tem tanta segurança quando a gente tá falando alguma coisa que é um script que alguém fez pra gente. E tem gente que consegue, né, gente? Eu não consigo. Tem. Eu sou péssima. A primeira vez que eu tentei colar na prova, eu tinha uns 11 anos, a minha mão fazia assim, ó. Eu lembro ainda o que eu escrevi. Era mameluco, cafuso, eram as combinações. Eu lembro de desespero que eu fiquei... Eu falei, quem não nasceu pra fazer as coisas erradas? Melhor nem tentar. Melhor não tentar, Bom, mas eu sou a Thaís. Eu cresci com uma mãe professora. Então, desde muito cedo, estava no meio da educação, dentro de casa até. Toda casa que a gente morava sempre tinha uma salinha de aula no fundo da casa, que minha mãe dava aula particular quando ela chegava do trabalho. E essas salinhas sempre foram cenários das minhas brincadeiras de criança, de boneca, de escolinha. Eu sou filha única, então sempre colocava as bonecas lá nas carteiras da sala e eu ficava dando aula para cada uma. Daí eu ia escrever a atividade de cada uma, depois corrigia de cada uma. Quando eu estava mais ou menos na 7ª série, daí minha mãe já estava nessa última empresa que ela trabalhou, que ela trabalhava muito e viajava muito. Tinha dias que me perguntavam onde minha mãe estava, que eu não sabia nem responder. Nem eu sabia. Porque ou ela estava em algum lugar do mundo, descobrindo alguma coisa nova para a educação, ou em algum lugar do Brasil, implantando alguma coisa nova para melhorar a educação. E na época, pré-celular, né? Então não tinha nem como ir falando. Não, a gente combinava horário para ir para o quarto do hotel para
ela ligar e eu conseguir falar com ela. E aí, quando eu tava mais ou menos na 7ª série, minha mãe começou a me levar junto pras viagens, todas as vezes que eu tava de férias da escola. Então, todo julho e janeiro, pra onde ela fosse, eu ia junto. E o que ela fosse fazer, eu fazia junto também. Desde visitar escolas modelo pelo mundo, até fazer cursos em universidades. No começo eu fazia como ouvinte, daí depois começava a participar. Eu convenci o pessoal da universidade de deixar a Thaís ficar na sala junto comigo. E depois todo mundo começou a gostar da ideia, porque a gente já testava nela algumas coisas, sabe? Ah, tem uma aluna ali, vamos lá. Super, já era ali o Já teste. tava dentro, E aí, quando O piloto, era o projeto piloto. Exatamente. E aí, quando eu me formei no ensino médio, eu fui fazer faculdade. E diferente do que todo mundo achou que ia acontecer, eu não fui para a área de educação. Eu fui fazer faculdade de administração. E durante o primeiro ano de faculdade eu comecei a trabalhar dando aula de inglês para crianças numa escola que tinha atravessando a rua da faculdade. E aí, quando eu entrei em sala de aula como professora pela primeira vez, me deu o clique de, nossa, é isso que eu quero fazer da vida. Foi esse momento. A paixão. E aí, prestei vestibular de novo, me formei em pedagogia na USP, dei aula em escolas em São Paulo, aí fiz uma pós em marketing, e depois da pós, em 2014, começou a sementinha do trabalho que a gente faz hoje. Eu comecei um canal no YouTube, passando uma série, tipo um reality show, em que eu ia na casa das famílias, ajudava a ajustar a rotina, até melhorar a relação do filho com os estudos. E logo no começo dessa série, 2 coisas aconteceram. Uma, que eu vi que as famílias estavam realmente precisando de socorro nesse assunto, na relação dos filhos com os estudos, com a escola. E outra porque eu comecei a receber mensagens de famílias do Brasil todo. E outra que eu vi que eu estava precisando do socorro da minha mãe. Que apesar dela trabalhar muito, ela sempre arrumava um tempinho para me ajudar a planejar o que eu ia fazer com cada família que eu ia visitar. E toda vez que eu colocava em prática as sugestões que a minha mãe dava, funcionava. O filho lá começava a estudar. E foi aí que eu fiz o convite para ela virar minha sócia. E ela estava 18 anos já trabalhando naquela empresa. E ela veio, mas com uma condição, né? A minha condição foi que eu falo que antes da Thaís virar minha chefe, né? Eu falo, um bom motivo para você educar bem o seu filho, um dia ele pode se tornar seu chefe. Adoro! Então, antes da Thaís se tornar minha chefe, eu queria descobrir o que aconteceu comigo, porque existia tanta perspectiva de eu não conseguir aprender, eu queria descobrir o que tinha me ajudado a superar os desafios que eu enfrentei. Então, nós fomos juntas para os Estados Unidos, para diversas universidades, para fazer cursos de neurociência cognitiva. E quando nós chegamos às universidades, encontramos muitas pesquisas que traziam uma fundamentação teórica muito sólida para o que nós já vínhamos passando de estratégias para as famílias. Sim. Só que sem nenhuma conexão com o dia a dia da família ou da escola, porque a partir do momento que a neurociência faz uma descoberta, os cientistas pegam aquela descoberta e vão para a próxima, vão se aprofundar naquilo. Sim. Então, nós voltamos para o Brasil decididas que começaríamos o nosso trabalho levando para a família e para a escola estratégias muito simples, em linguagem muito prática e direta, que essas estratégias pudessem ajudar a família a resolver as questões que ela estava enfrentando com o filho na relação com os estudos naquele momento. E a fundamentação teórica ficaria para nós e não seria o nosso objetivo que ou a família ou a escola entendesse a teoria que está por trás daquela estratégia. E aí a gente começou pelo site do SOS Educação, colocando todo esse conteúdo que a gente estava fazendo lá. Depois de 2 anos que o site estava no ar, o jornal Estadão nos convidou para colocar o site dentro do site do Estadão. Hoje ele segue lá dentro. E nós nos tornamos especialistas na relação de família e escola. Começamos a viajar ao Brasil, dando palestras, conversando com famílias, com escolas, tanto com os educadores, com os gestores de escola. Escrevemos o livro Socorro, Meu Filho Não Estuda. Todo mês a gente escreve a coluna Escola, da revista Pais e Filhos. E esse trabalho de especialista começou a ir tomando outras vertentes também. Então, hoje a gente tem um trabalho muito ativo nas redes sociais, principalmente no Instagram. E quem também começou a usar muito nosso conteúdo, apesar dele ser totalmente voltado para a família, quando você olha lá nosso Instagram,
foram as escolas. As escolas começaram a usar nosso conteúdo para estreitar a relação com a família. Então, a gente começou a também ter esse trabalho muito próximo com os gestores de escola, com os educadores. E daí, a gente começou a fazer marketing de influência na área de educação e cobertura de eventos de educação nacionais e internacionais. E hoje a gente segue na missão de conseguir ajudar a família e escola a não só melhorar essa relação, mas a preparar o terreno ali para que o aluno consiga ter uma relação mais leve com o aprendizado, desde a educação infantil até o ensino médio. E a gente acabou de lançar um livro, que é o Guia para a Família Parceira da Escola no Pós-Pandemia. Que legal, sensacional. Acho que é isso, né? Gente, isso era só apresentação, viu? Era só a apresentação dela, só pra vocês saberem quem são essas pessoas maravilhosas, né? E quanto mais vocês vão falando, mais eu vejo tanta conexão no como a gente vê as coisas. Essa coisa do reality é uma coisa que eu sonho fazer da relação adulto-criança, né? Porque não é especificamente voltada à escola, né? A relação com a escola. Mas, gente, a gente vê tanto equívoco que a gente pode ajudar. Então, né? e a base para uma relação saudável com a escola, com os colegas, com a aprendizagem, está nesse tipo de relação das crianças com os pais, dos pais com os filhos. Então, esse trabalho que você faz é fundamental, porque a partir do momento que a família encontra esse equilíbrio na forma de educar, de apoiar, de colocar regras e limites, a gente está prevenindo e dando recursos para essa criança ou adolescente lidar com os desafios da aprendizagem. Então, porque fundamental. Porque, no fim das contas, os pais conduzem também a vida escolar, a relação da criança com a escola, né? Eles têm esse papel de estarem ali conduzindo o processo. Quem protagoniza é a criança, sem dúvida. Mas os pais conduzem, Sim, né? Os pais direcionam. Opa, pra cá. Ei. Inclusive a né? questão de envolvimento, de motivação, de valorização, de entender a importância. Isso é um reflexo do tipo de postura que os pais têm. Eu falo que a criança só trabalha com as opções que a gente deixa ficar no cardápio dela. Exatamente Né? isso. Então, assim, existem opções que vêm do temperamento dela, ou da circunstância, ou, enfim, de qualquer coisa. Mas a criança só trabalha com as opções que a gente deixa que fique no cardápio dela. Então, se a gente percebe que tem opções inadequadas, que são que não são interessantes, inclusive não são boas para ela, não vão resultar em coisas boas, né? A gente precisa cortar do cardápio. E não só tirar aquela, mas colocar outras novas que possam substituir aquela e que deem os resultados positivos, né? O que acontece muito, que eu vejo, né, no piloto automático do pai e da mãe, é querer tirar aquela. Mas não põe nada no lugar. Isso. Aí a criança volta para aquela, porque ela não tem mais escolhas, né? Ela trabalha com aquilo que tem disponível, né? Então, ou às vezes querer que a escola tire do cardápio, né, desafios que são importantes, necessários para que aquela criança ou adolescente se desenvolva plenamente. Ou que só na escola ele desenvolva, né? Hoje o que acontece muito é que só o momento dos estudos ou de ir para a escola é o momento que essa criança tem que ter responsabilidade, é a única responsabilidade dela. Então, ela tem que aprender a ter responsabilidade na escola. Que ela tem que aprender a se concentrar e fazer uma coisa de cada vez na hora de estudar. Porque é o único momento da vida dessa criança que ela tem que assumir a execução dessas habilidades de foco, concentração, senso de responsabilidade. E, na verdade... Que ela não desenvolveu. Que ela não desenvolveu. A escola é hora de aplicar isso. É por isso que eu bato tanto na tecla do equilíbrio. Porque uma criança que só vai desenvolver responsabilidade, foco e concentração na escola, ela está em desequilíbrio. Isso. Porque a vida pede o tempo inteiro concentração, foco, responsabilidade, saber o que precisa ser feito, como se portar em cada ambiente. Isso é da vida. Então, se a gente não está vivendo assim, é um problema, é um desequilíbrio. Exatamente. Né? Enfim, é complexo. É complexo. E uma coisa puxa a outra, né? Não, e eu falo que toda vez que alguém dizer assim, olha, eu tenho uma solução simples para resolver essa questão aí na educação. Foge, gente, porque a pessoa não está enxergando direito, vai te levar para o caminho errado. Não é simples. Educar é difícil, é complexo, é desafiador. Tem lágrima, tem dor, tem momentos que a gente acha que está tudo errado, tem momentos que a gente enxerga, olha ali o reflexo daquilo que eu achei que ele não estava nem ouvindo. Isso. Não existe solução simples para questão complexa. Vocês concordam comigo? Né? Cara, educar uma criança deve ser a coisa mais complexa que você vai ter na sua vida. Aí você quer uma dica. As pessoas falam, Isa, me dá uma dica. Eu falo, você quer resolver a sua vida com uma dica? Eu queria dar essa
rica. Ia ficar rica. É, dando a essas resposta dicas. de milhões, né? Pô, cara, não é. A pessoa tá lá há 7 anos se arrastando com uma criança que tá brigando, que tá isso aqui, que não desenvolveu uma relação toda conturbada. Ela me dá uma dica. Não é uma dica. Você vai reformular a trajetória, sabe? Você vai olhar pra você, você vai olhar pra criança, você vai olhar pro que vocês estão desenvolvendo juntos. Agora, uma coisa também é fato. Sempre tem jeito. Sempre Sempre tem há o que jeito fazer. em qualquer fase, porque Né? no final da história aí de como nós começamos a trabalhar juntas, eu descobri na neurociência que eu sou a prova viva de uma das descobertas mais recentes da neurociência, que é a neuroplasticidade. A capacidade do cérebro se recompor, se reestruturar, criar novos caminhos em qualquer fase da vida, especialmente na infância e na adolescência. Ou seja, sempre tem jeito. Sim. Sempre dá para Sim. aprender, sempre dá para mudar um hábito, ajustar uma rotina que não esteja Eu falo que funcionando. a natureza é tão perfeita, ela sabia que a gente ia precisar disso, né? É. De poder aprender em qualquer tempo, de poder mudar em qualquer tempo, né? A gente trabalhando com a disciplina do equilíbrio, a gente fala de 5 inteligências. E a quinta inteligência é a inteligência da evolução. Que é isso, não importa onde você esteja, tem sempre um próximo passo. Você sempre pode evoluir, você sempre pode melhorar. E também a evolução mesmo das fases, né? Então, é uma inteligência específica para a gente pensar sobre isso. Qual é o próximo passo? Depende de onde você está. É. Né? Eu vinha para cá agora dirigindo, né? E de repente veio uns insights, né? Eu tava dirigindo a 50 por hora e tal. E aí eu pensei, 50 por hora é uma velocidade alta ou baixa? Depende. Aí eu pensei, depende a curva. Se a curva é muito fechada, é alta. Não é? Não, eu já pensei, eu vim pela Dom Pedro. Dom Pedro, se eu tiver 50, até os caminhões passam por cima de mim, é baixa. Aham, é baixa. Agora, no meio da cidade, né? Pode ser Pode alta. ser bem alta. Né? É interessante. Então, assim, como a gente se coloca em cada situação, né? E eu falo que quando a gente está buscando equilíbrio, a gente não tem convicções. A gente sempre tem o depende. Depende. A nota 7 é boa ou ruim? Depende. Tava tirando 5 até agora, tirou 7, é Isso, ótimo. que é um parâmetro que a gente sempre fala, compare, ensina o seu filho a se comparar com ele mesmo. Tava tirando 9 o tempo todo, tirou 7, opa, tá acontecendo. Né? Mas acho que da vida a gente tem esse desejo de ser humano de conseguir achar o final, né? Assim, encontrei aqui, o equilíbrio vai parar aqui. Mas a vida é a Pronto, mudança, Eu né? falo que equilíbrio é igual conexão de internet, é instável. É É isso. instável, né? Você tá sempre em busca Minha de mãe fala equilíbrio. uma frase que é das perguntas. Quando você acha que... Quando você acha que aprendeu todas as respostas, vem o mundo e muda as perguntas. Muda Então tudo. é isso. Até A porque busca você, constante. depois da evolução, naquele ponto que você chega, aí você tem novos desafios, você olha para outros pontos onde você quer chegar. Então, Peraí, você tem né? que recomeçar para chegar naquele novo ponto de equilíbrio. É isso. E isso que é bonito, né? Lindo. E é isso que nos permite avançar. É. Avançar, continuar crescendo, né? E em relação a filhos, também isso é muito legal, porque tem mãe, principalmente mãe, mais do que pai, que manda assim pra gente. Não, mas a hora que eu acho que eu entendi, aí ele mudou de fase. Agora, né, ele é outra criança, ele quer outras coisas. Ou, o que eu gosto mais ainda, quando vem o segundo filho ou o terceiro, e a mãe pensa, não, agora eu já sei, porque eu já tive a experiência. Só que aquela criança é outra pessoa, Completamente outro diferente. ser humano, e traz outros desafios. Então, isso é muito bonito. A gente viveu maravilhoso. muito isso também. É muito bonito, mas eu tive um só. Então, Sou covardona. eu queria 4, é que eu não Ai, meu podia. Deus. Daí eu fico pegando afilhado, sobrinho, tudo pra ser... Olha, Roberta, a hora que eu me dei conta do rolê que era criar uma criança, educar um ser humano, jogar pro mundo uma pessoa, eu falei, quem tem mais de um, ou é muito melhor do que eu, dá conta de fazer isso numa boa, assim, porque pra mim é difícil, ou não sabe o que eu sei. Então, ou gosto de viver perigosamente. Eu Ou continuo... gosto de viver perigosamente, é porque maravilhoso. assim, nós somos 4 irmãos, eu, minha irmã e 2 irmãos. E eu continuo achando que 4 é um número Você tão tem irmãos, lindo. Isa? Eu tenho. E eu queria ter mais de um por causa disso. Porque eu tenho uma relação muito legal com meu irmão. Eu também, com os meus irmãos. E não imagino a vida sem ele. E a gente foi muito assim. A gente tem só 1 ano de diferença. Então a gente cresceu muito junto,
né? E é muito diferentes no perfil. Eu sou muito extrovertida, ele é mais na dele. Então funcionava muito bem. Então a gente foi crescendo, a gente não tinha o mesmo ciclo de amizades. Porque justamente ele mais na dele, mais tranquilão. E eu, vai dar bagunça. Mas a gente botava na adolescência o colchão um no quarto do outro pra contar as coisas que estavam acontecendo, como é que tava. A gente era muito cúmplice. Eu Era e minha muito irmã legal. também. Nós temos exatamente um ano de diferença. Minha irmã nasceu 14 de março. No outro ano, 2 de abril, eu nasci. Então, assim, Gente, e se você olhar o álbum de casamento da minha irmã, você pensa, olhar só as minhas fotos, você fala, ela está num velório, não num casamento. Porque eu pensava como que ia ser eu viver sem tô a minha perdendo irmã. minha irmã. E sobrava um quarto na casa dos meus pais, e eu me recusava a ir para aquele E quarto. olha porque que no era- meu casamento minha mãe não chorou nenhuma lágrima. Eu falava nenhuma lagriminha pra deixar as fotos bonitas e emocionantes. Não, eu já tinha ressignificado a coisa de casar, não perde. Ela já percebeu que não perdeu a irmã, ela falou, não vou perder a filha. E na verdade com a gente foi, né? O mundo mudando as perguntas também, né? Porque a gente tava lá com SOS Educação, as duas casadas, minha mãe com meu pai, eu com meu primeiro namorado da faculdade. De repente, era um furacão e nós duas nos divorciamos com 2 meses de diferença. E a Em gente 2018, Em né? 2018. Uau. Então foi isso também, de aprender a A gente viver teve- esse movimento da vida, né? De que Sim. nunca Não, tá tudo reconstruir. pronto. Nós tivemos que reconstruir É. o mundo em que a gente vive hoje e reconstruir, né? Eu acho que foi para mim foi um aprendizado muito grande. Assim, eu nunca tinha feito terapia antes e eu Uau. acho que foi um divisor de águas na minha vida. Devia ser porque- obrigatório, não devia? Devia. Não, porque eu pensei assim, não, Devia não ser é obrigatório. possível que isso aconteceu e eu não vi essa onda vindo. Tem alguma coisa que eu escondo de mim mesma. E eu fui na terapia Isso. procurar. E a gente Então- vê muitas mães falando, né? Nossa, mas meu marido precisa de terapia, vou pôr meu filho na terapia. Mas a gente precisa que as mães também vão pra terapia, né? Porque Sabe que eu tive um azar e uma sorte. O azar foi que o casamento dos meus pais foi muito instável, muito conturbado, mesmo. Tipo, mesmo. Imaginem aí. Alcoolismo, traições, pode colocar, teve mais que isso. Então foi bem conturbado mesmo. E a minha mãe percebeu que para dar conta daquilo tudo, a gente ia precisar de ajuda. Então eu faço terapia desde criança. Isso, por isso que eu falo, um azar, uma sorte, né? Sim. Porque essa é a sorte de ter feito, de ter encontrado esse caminho, né, de ajuda, porque, cara, a gente tem um problema no corpo, a gente vai pro médico. Sabe? A gente tem questões emocionais, a gente vai pro psicólogo. É simples. Não precisava ser complexo no sentido de aceitar isso, né? A questão é sempre complexa. Então, eu tive uma sorte e um azar. Porque meus pais ficaram casados durante 54 anos. O meu pai sempre foi um cavalheiro, aquele homem no maravilhoso. velório da minha avó, meu avô ficava, nossa, eu perdi minha namorada. E era muito lindo os dois juntos. Então essa foi minha sorte. Eu, assim, vi que é possível, só que o meu azar foi que eu acreditei que isso era a realidade em qualquer Sempre. situação. E que se não fosse, eu conseguiria fingir que era. Olha só. Né? Até que interessante. desmorona. Então, assim, realmente. É isso, né? Não tem perfeição, né? Em nenhum modelo. E nós estamos aqui também para falar de casos que merecem ser compartilhados. Isso. E eu queria saber que casos vocês escolheram para compartilhar com a gente. Bom, a gente tem um dos casos mais recorrentes que a gente tem é a questão da falta de concentração das crianças e a dificuldade hoje em dia que é de, na hora da lição de casa, na hora da tarefa, conseguir que esse filho assuma isso como responsabilidade dele e consiga focar na hora da tarefa. E aí, eu acho que essa questão de ser na hora da lição de casa, ou tema, ou tarefa. Cada lugar do Brasil fala de um jeito, né? É o que aparece para a mãe, para o pai, para a avó, para o adulto responsável ali. Então ela acha, não, na hora da lição de casa, ele não se concentra, ele pinta a borracha, ele chora, ele quer fazer outra coisa, ele não consegue começar uma atividade e ir até o final. Mas, na verdade, isso é a ponta do iceberg de
alguma questão que também está acontecendo dentro da escola, na hora da aula, na hora de algum conteúdo que a escola está tentando ensinar, ou mesmo do relacionamento, de uma atividade coletiva, mas aparece para a família, Na né? hora dos estudos, né? Ela Em percebe casa. ali. E aí a gente tem muito essa fala das famílias de essa é uma geração multitarefas, né? Que faz várias coisas ao mesmo tempo. E aí parece para os pais que, assim, o problema é a escola mandar lição, sendo que o filho poderia, naquela hora, estar fazendo uma outra coisa. Então, fica parecendo que a escola atrapalha a vida e quer que essa criança fique ali por algum tempo sentada, concentrada, quando ela é da geração multitarefa. Então, assim, essa confusão toda que a gente, especificamente, a gente pensa em um caso que a gente mandou, mas é muito recorrente, né, Thaís? O quanto a gente recebe. E o pedido de socorro. O que eu faço para o meu filho se concentrar? Eu falo que a gente não é muito criativo para ter problema. Então, sempre que a gente fala de um caso, sempre que a gente fala de uma situação, a gente está representando uma leva de pessoas, né, que passam pelas mesmas questões, né? Porque, no fim das contas, a gente não é criativo para ter problema. Na verdade, foi assim que eu Problemas acabei... são muito parecidos. Foi assim né? que eu acabei conhecendo muitas escolas, professores, educadores de vários lugares do mundo. Porque, para mim, sempre que aparecia uma questão que eu pensava assim... Alguém já passou por isso e alguém encontrou alguma solução, que mesmo que não seja definitiva, tem uma base de onde a gente pode sair ali. E eu sempre gostei de explorar e procurar. E nesse ponto a tecnologia me ajudou muito, né? Porque antes era mais complicado ali, fazer o sinal de fumaça. O garimpo das soluções, encontrar, né? Mas aí, nesse caso da concentração, o que a gente fala muito para as famílias é que, apesar dessa geração estar muito acostumada a fazer várias coisas ao mesmo tempo, o cérebro dos filhos de hoje, ele aprende do mesmo jeito que o nosso cérebro aprendia, que o cérebro do nosso tataravô aprendia. E para aprender, o cérebro precisa saber fazer uma coisa de cada vez. E hoje em dia, as crianças não estão tendo a oportunidade de desenvolver essa habilidade de fazer uma coisa de cada vez em nenhum momento da rotina. Sim. Então, a hora de ver TV com celular, com brinquedo, com tudo ao mesmo tempo. Na hora de comer, tá fazendo outras coisas ao mesmo tempo também. Então, o que é uma chave, uma virada de chave, assim, para conseguir começar o desenvolvimento dessa habilidade de foco e concentração é o ter momentos na rotina de fazer uma atividade de cada vez. E a gente sempre fala para começar com a hora da refeição, de ser o momento de estar em família ali, quem tiver com a criança, só comendo, conversando, sem telas nesse momento. Pelo amor de Deus. E se for fazer um momento de tela, vamos supor, depois, outro momento é hora de assistir um desenho, assistir uma série, combinar com o filho que vocês vão assistir o desenho inteirinho, ou um episódio inteirinho da série que ele gosta, sem mexer no celular ao mesmo tempo. Ou sem ficar brincando com outras coisas, porque uma tendência muito grande hoje a TV está ligada, essa criança às vezes tem um tablet, algum eletrônico ali, e mais vários brinquedos, tudo simultâneo. Tão interessante, eu fiz essa pergunta num comentário no YouTube, né? Que eu falei, a gente teve num evento de marketing de influência, e eu falei, gente, senti uma falta de uma pauta representando a infância, porque eles estão foco do marketing de influência, porque se você pega na infância, vai levando, enfim, uma série de coisas, é um alvo fácil, né? Com pouca Filtros. defesa, com poucos filtros, né? Enfim. E aí coloquei, seria interessante a gente ter, né? Quanto é justo, né? A gente olhar para esse público, qual a maneira responsável de fazer isso, qual a maneira, enfim. E aí uma pessoa falou, cara, muito pertinente, eu queria também saber, eu tenho os desafios e tal, com telas, queria saber qual tempo, e não sei o quê. E eu perguntei, né, e aí, qual a idade da sua criança, quanto tempo ela passa na tela por dia e tal. E a resposta chegou assim, me impactar, a ponto de eu printar. Eu falei, isso aqui merece um momento de ser conversado, compartilhado, ainda não fiz, tá lá guardado para conversar. Que ela falou, eu não sei, porque ele fica com a tela no YouTube e fazendo outras coisas. Exatamente o que vocês estão falando. E eu não sei, e se desligar ele reclama. E tem 4 anos. E aí eu fiquei muito impactada com muito do que ela colocou ali, né? Não por ela e por essa criança, mas por quanto isso mostra.
essa coisa de muitos estímulos e muita divisão de atenção e concentração, que a gente sabe que é um pula-pula de uma coisa para outra, não é multitarefas, é pula de um para o outro, pula de um para o outro, não entrega tudo para ninguém, para nenhum, Exatamente. né? Nenhuma ação, nenhuma atividade. E o quanto essa criança de 4 anos está escolhendo fazer isso e a mãe está refém disso, né? O quanto essa decisão de deixar tudo ali acontecendo está na mão da criança, né? E aí eu brinco que tem a macro decisão e a micro decisão, né? Macro decisão é do adulto. E essa é uma macro decisão, porque impacta a saúde, impacta a capacidade de aprendizagem, impacta na vida da criança, no cérebro, na formação do cérebro. E o que a gente tem já pesquisa mesmo mostrando fotos, imagens do cérebro essa criança que passa o tempo inteiro com o YouTube do lado, ou fazendo várias coisas ao mesmo tempo, na hora da aula, na escola, ou na hora de fazer a lição de casa, mesmo que nesse momento ela esteja sem os outros estímulos ali, o cérebro dela não consegue focar em uma coisa só, porque ele está acostumado ao super estímulo de várias coisas, daí nas imagens que tem do cérebro, ele fica como se fosse piscando, procurando algum estímulo louco, como um viciado, procura aquela dopamininha, né? Que a gente sabe que as telas fazem isso, o tempo inteiro dá um reforcinho positivo, uma liberaçãozinha de dopamina. Na hora que você precisa fazer uma coisa chata, quer concentrar, quer estudar, quer prestar atenção, sem nenhum ganho rápido, né? De aporte de dopamina. Recompensa ali, né? A recompensa imediata, não dá conta. Não dá. Né? E é muito louco. Esses tempos o meu filho falou assim, meu filho vai fazer 13 esse ano, gente. Ai, meu Deus. Né? Nossa, quando a gente fez a live, faz tempo que a gente fez live, faz né? Tempo, ele era pequeno. Faz tempo, ele ainda era pequeno. Que também, né, esses anos, passa 5 anos, era pequeno, ficou grande, né? Então, eu sei lá quanto tempo a gente fez, mas ele já vai fazer 13. E esses tempos a gente estava numa conversa, e ele falou, mãe, eu acho que é verdade aquela frase assim, eu não sou obrigado a nada, né? Aí a gente tem muita conversa, assim, filosófica mesmo, a gente bate papo sobre ideias e tal. Falei, cara, eu acho que até certo ponto é verdade. Obrigado no sentido de, assim, alguém nos obrigar a fazer o que a gente vai escolher fazer ou não, da nossa vida e tal. Não, a gente não é, né? A gente tem as leis, a gente tem as coisas, as normas e tal, que é importante a gente seguir. A gente não é obrigado, porque se a gente quiser fazer diferente, a gente vai fazer. A gente é obrigado a arcar com as consequências dessas escolhas. Mas eu falei, agora tem uma coisa que eu queria contar pra você. Você não é obrigado a nada, mas se você não aprender a se obrigar, você não vai ser grande em nada. Você não é obrigado a nada e não vai se destacar em nada também. Aí ele me olhou assim. Falei, sim, a gente tem que aprender a se obrigar, cara. Se obrigar. Se eu quero ser um grande jogador de basquete, ele joga basquete, eu tenho que me obrigar a treinar. Até quando eu tô com preguiça, até quando eu não tô com vontade, até quando tá chato, até quando tem que ficar repetindo coisas, até quando eu tô errando, até quando eu não tô numa fase boa. Se eu parar e não me obrigar, eu nunca vou ser um grande jogador de basquete. Né? Ele toca teclado. Mas se você quer algum dia se destacar no teclado, vai ter que repetir, treinar, até quando tá chato. Se você não se obrigar a isso, você nunca vai ser um grande. E aquilo, por que a gente precisa estimular, criar oportunidades para eles, nossos filhos, desenvolverem a habilidade, a competência da determinação? Porque quando faltar motivação, ele vai ter que recorrer à determinação. É isso. E é isso que é fundamental, porque o próprio ambiente em que o contexto em que nós estamos inseridos hoje, ele puxa para essa questão do multitarefa, da troca de atenção para vários estímulos simultâneos. E se ninguém ensinar uma criança a estender a capacidade de atenção, de qualquer jeito a gente está falhando com essa criança, porque ela vai cada vez mais ter, inclusive, questão de autoestima, porque ela vai se sentindo incapaz de lidar com os desafios que ela tem. Não se sentindo, ela tá mesmo. E eu falo assim, criança é sintoma, adulto é causa. Exatamente. Porque se ela tá incapaz de lidar com os desafios, nós então, falhamos. E aí a questão, quando a gente coloca que o ponto de partida é fazer refeições sem tela, nós recebemos com muita frequência e quantidade muito grande também mas é muito difícil, porque ele fica triste, ele fica chateado, ele fica magoado, fica bravo, fica com raiva de mim. E a gente sempre fala, não tem problema, isso vai passar. Isso uma coisa interessante nisso aí, nesse ponto. Por que a criança fica brava com a mãe que quer ali estabelecer que a refeição vai ser sem tela? Isso é muito interessante. A tela tá aqui.
a criança tá aqui e aqui tá a mãe. Aí a mãe escuta a gente falando isso, que o ideal é que a refeição seja sem tela, é o ponto de partida da atenção sustentada, da capacidade de concentração, que também é um aprendizado, Isso. né? Só que ao invés da mãe conseguir vir aqui junto com a criança e educar, conversar, explicar, entender, contar uma história, ler um livro junto, para criar consciência sobre isso aqui, sobre a tela, que ela aprendeu com a gente, com vocês. Não, ela vem aqui e se coloca no meio, entre a criança e a tela. Não pode, porque não, a gente já conversou, nós já combinamos. A criança fica com ódio do obstáculo entre ela e o prazer. Entre ela e a coisa boa, né? Então, eu acho que o equívoco das mães é esse. Ao invés de se colocar entre a criança e o que ela quer, é colocar-se junto com a criança. A tela é muito legal mesmo, né? E o que É difícil sair mesmo, né? É difícil ficar sem, não é? O que você sente realmente isso faz sentido? Não é você. Sabe? Eu também tô cuidando do meu tempo de tela, porque se é um adulto consciente, ele tá olhando para isso, porque a gente também é absorvido por aquilo ali, né? Então vamos junto. Como é que nós vamos fazer junto? E o que acontece se a gente não cuidar? Vamos conhecer a história do Mário? Mário, o que aconteceu com o Mário? Sei lá, sabe? E a gente vai contar pra criança de verdade, né? E tem um monte de histórias pra contar. E tem vídeo pra mostrar da criança doida, com síndrome de abstinência. Isso, porque já viciou. com clínicas em alguns países da Ásia, clínicas de reabilitação. de reabilitação. para crianças de 10, 11, 12 anos. É desesperador as imagens. A gente estava até... De eu acho que até internação, tiraram né? na internet, Tiraram. né? Porque a gente estava De procurando. internação, né? De internação. Eu E aí- tenho. Então, e aí tem um ponto que eu acho que é muito legal, que é uma dificuldade para as mães. Também vou falar mais do que para os pais, porque a gente recebe mais de mães, mas para muitos pais também, que a gente também acompanha alguns casos assim. Para a avó, então, nem se fala. Aceitar que a tristeza, ficar chateado, ficar bravo, essas sensações são parte do processo para a criança enfrentar esse desafio de mudar esse hábito de ter a tela ali durante a refeição. Então, com tudo isso que você falou, aí a criança continua triste, não tem problema, porque a tristeza é a forma dela lidar E nós estamos juntos. com esse desafio. Estou triste Tamo também, junto. filho, também fico triste. E nada melhor do que viver essa tristeza no ambiente mais seguro possível, que é ali perto do pai e da mãe, né? Do E que as ter que viver só quando já é adolescente, que o pai e a mãe não conseguem controlar o ambiente. E essa criança não aprende, esse adolescente não aprendeu que tudo bem, a gente vai ficar triste, a gente consegue dentro da gente arrumar força pra seguir em frente e superar. E aí tem tanto caso do que a gente vê hoje de depressão, de ansiedade. Nossa, gente, depois os suicídios, né? Na adolescência, a quando a pessoa fez automutilação, toda a vida dela só na tela, só no virtual, ela olha pra fora e não vê nada. Nada de concreto, nada de incrível, nada de competência, nada de... E por alguma razão, um post equivocado, alguma coisa que não caiu no gosto dos seguidores, aquilo desmorona. E né? porque Aí conexões... ela fala, minha vida acabou. Porque conexões... olho no olho, se conectar com outra pessoa, enfrentar o desafio de se relacionar com uma outra criança que quer a mesma coisa no mesmo momento, isso é fundamental para o desenvolvimento, inclusive de recursos para lidar com desafios que virão. Sim. E se a gente não tira a tela de alguns momentos, a gente não dá oportunidade para os filhos desenvolverem essa base de recursos que ela vai usar em diversos momentos, inclusive na hora musculatura emocional, né? Apesar de chateado porque queria continuar no videogame ou brincando, ele sentar para fazer a lição e ter o recurso de concentração, de foco que ele precisa colocar ali. Sim. Mas temos estratégias também exatamente para a hora da lição, né, Thaís? Agora, eu ia falar pra gente dar nome pra esse caso. Nós estamos falando de um caso, a gente generalizou. Quem foi esse? Pode falar o nome desse? Que vocês mandaram, por exemplo, lá tem no YouTube, já pode? Podemos. Ou vamos dar um nome fictício Não, também, pode ser? podemos. Porque eu quero saber desse caso, qual foi a orientação, a tratativa, como é que foi? Esse caso foi o caso do Pedro. Ele tinha 8 anos de idade, né? E... Na época era só ele e o irmão. Hoje eles são 4 irmãos. São Uau. 3 meninos e uma menininha. E aí tinha essa questão de na hora da tarefa, ele não parava, não conseguia focar no que ele tinha que fazer, demorava horas e horas para fazer a tarefa.
E aí, uma estratégia prática que a gente levou para a família foi usar um timer, um cronômetro, na hora da lição de casa e combinar com o Pedro que, nesse momento, na hora que ele sentasse para fazer a tarefa, ele ia colocar 25 minutos no timer. Importante. Combinar com o Pedro ia colocar Ele, o tempo no protagonista. cronômetro. Boa. Durante esses 25 minutos, o combinado é... Porque é a autogestão que a gente está ensinando, né, gente? Não é depender E não da é gente. porque eu né? estou mandando você ficar 20 minutos, Isso. você colocou no cronômetro. Autoeducação, autogestão, Exatamente. autocontrole, Autonomia, né? Autorregulação, autonomia. Porque a autonomia é um dos fatores fundamentais, uma das necessidades que eles têm, que precisa ser suprida para que eles consigam desenvolver a motivação para os estudos. E aí, que coisa linda. Quando a gente vem falando do autocontrole e da autonomia, a gente vai agora nas pesquisas modernas e vê um dos principais fatores da felicidade de alguém, autorresponsabilidade. É conseguir dar conta de que eu preciso tomar as decisões que vão me levar para o que me faz feliz, né? Exatamente. Então, vem daí. A raiz é essa aí. Né? Então, um timer para ele poder colocar ali os 25 minutos enquanto ele ia fazer a tarefa. E nesses 25 minutos, ele tinha que focar só na tarefa. Não podia pintar borracha, ir no banheiro, beber água. E aí... É porque eu pintar borracha é uma coisa que a mãe dele falava. Muito Não, concreto. E é muito ela chegava, ele tava lá. Comum, E é muito comum, às vezes na minha época chamava Errorex, branquinho, corretivo, né? Ah, gente, tinha de tudo. E aí, quando despertar os 25 minutos, ele despertava, ele tinha que colocar 5 minutos no timer. E nesses 5 minutos, ele tinha que levantar e fazer alguma coisa. Podia ir beber água, podia dar uma volta, podia fazer o que ele quisesse. Os 5 da bobeira. Desde que envolvesse esse movimento. Não podia ficar sentado, quieto, parado ali, né? Porque às vezes fica, vou ficar sentado. Não, esse tem que se movimentar. 5 minutos de movimento, oxigenar o cérebro, Exatamente. levanta. E aí, quando despertava os 5 minutos, volta, coloca mais 25 e continua o que falta da tarefa. Quando a gente propôs isso pra mãe, de cara ela falou, nossa, mas ele já demora tanto tempo pra sentar pra fazer, se a cada 25 minutos eu tiver que convencer ele de novo de voltar, o tempo da tarefa vai ficar mais eterno ainda. E, na verdade, o que acontece quando os pais colocam isso em prática junto com os filhos é que o tempo da tarefa fica muito mais curto. Por vários motivos. Um deles é que esse levantar e se movimentar nos 5 minutos oxigena o cérebro, leva energia, leva oxigênio pro cérebro, que ele transforma em energia para ele conseguir se concentrar nos próximos 25 minutos. Boa. Porque depois de ficar focado ali por 25 minutos, o cérebro já perdeu muita energia. E mesmo que a criança ou o adolescente queira, fica difícil de conseguir continuar concentrado. Ou a aprendizagem fica prejudicada no sentido de que fica muito mais pesado para o cérebro dar conta daquilo que ele está fazendo Começa ali. a cair o rendimento, vamos dizer assim. E outro ponto é que também, pro próprio cérebro dessa criança, de pensar, nossa, vou ter que sentar e fazer aquela pilha de tarefa ali, o cérebro já vai querendo evitar todo aquele esforço que ele vai ter que fazer. E saber que ele vai sentar por 25 minutos e vai ter o intervalo, já aumenta a disposição dele de conseguir sentar e focar naqueles 25 minutos. E é uma coisa tão interessante, né? Você pega, digamos, um desafio grande e coloca em partes pequenas. Quando você olha pro grande, parece impossível. Quando você olha para essa parte menorzinha, você fala, isso eu não conta. Exato. Né? E depois de dar Isso conta eu da consigo. menorzinha, você tem ainda mais energia para conseguir dar conta da próxima menorzinha, né? Até o orgulho e a satisfação pessoal de ter dado conta desse processo de colocar o tempo, despertou, coloquei de novo. Só essa sensação boa de ter conseguido e ter sido protagonista ali já é uma energia também que... Já é a dopamina. Exatamente. E a oportunidade do adulto responsável ali demonstrar orgulho também para ele. Nossa, olha, e não é que você conseguiu, olha esse orgulho, né? E eu tô no protagonismo, eu coloquei o tempo, eu me determinei a fazer isso, eu fiz, eu consegui. E não é que eu sou capaz, porque muitos não acreditam que sejam capazes mesmo. Eles foram invalidados muitas vezes pelos adultos em volta, né? Sem querer, óbvio, né? Porque às vezes rotula, né? Às vezes os pais, chega o tio, a padre... pra nós acontece muito isso, a gente fala... Pai, mãe, não faça às vezes, isso. No elevador com no alguém. shopping, a gente encontra com alguém. Pode falar. Eles falam assim,
conta para elas que você não fez toda a lição que você tinha que fazer. Você não para quieto na hora de estudar. E aí a criança tá ali morrendo de vergonha, sendo que ela levando uma etiqueta pública, né? Então eles vão se acostumando bom, já que é para eu ser o terrível, eu vou arrasar sendo o terrível. Vou ser o melhor dos terríveis, né? Vou me destacar nisso que minha mãe tá falando que eu sou. Então, assim, inclusive com desejo inconsciente de atender a expectativa do adulto de referência, mãe, pai, né, professor. E então, aí, a gente aprisiona a criança num rótulo sem querer. Não é que a gente acorda e fala, hoje eu vou aprisionar a minha criança no rótulo de terrível. Exatamente. Não, a gente nem sabe, né? E aí, então, é isso, né? E vai muito contra o que os pais acabam falando no automático, que é senta lá e só levanta quando acabar de fazer essa tarefa. É o contrário. Né? E é o contrário. Senta lá e levanta daqui 25 minutos, meu filho. Relaxa, respira e tal. Depois senta de novo, né? Eu falo muito isso no caso quando eu olho para os temperamentos, né? Eu falo que a criança que tem mais aquela coisa do sanguíneo, né? E toda criança tem mais sanguíneo na sua mais conformação, emocional, né? Menos racional. Mais prazer, mais, né, instinto, mais brincadeira, né? É muito mais eficaz, né? Eu falo dos 15, vocês estão falando dos 25, né? 3 tempos curtos com intervalos no meio do que um tempo longo. Exatamente. Né? Muito mais eficaz, muito legal. Agora, e a mãe? A mãe vai com o outro irmão assistir TV, brincar, fazer coisas super legais. Pois né? Tem todos, porque não tem botão de pausa na casa nesse momento. E aí tem os outros atores aí dessa novela que impactam de forma contundente essa capacidade do Pedro conseguir se concentrar. Coitado do Pedro lá fazendo dever de casa, né? E o menino brincando com a mãe, numa alegria boa, eu fico pensando nessa situação. E aí essa foi realmente um outro ponto de mudança, que é no momento da lição de casa, a mãe não precisa estar ali fazendo com ele, por ele, mas está ali todo mundo da casa fazendo alguma atividade que exija concentração, faz toda a diferença para ele conseguir focar também. Então a nossa estratégia para esse momento, para o resto da família, era o irmão ter também uma atividade de pintar, uma atividade para ele brincar, mas que seja mais focado ali, e a mãe fazer a atividade que ela quiser, seja ler um livro, uma revista, ficar ali por perto também, dando exemplo dessa capacidade de foco e concentração, Sim, e diminuindo todo o estímulo da casa. O contexto precisa da vai casa. Ler um livro na boate, na discoteca, na balada, né? Agora eu vou me concentrar aqui. Não dá, né? Era mais ou menos isso que rolava, né? Esse é um aspecto do quanto atrapalha, prejudica, dificulta a concentração dessa criança se dentro da casa, né, o irmão com a mãe estão fazendo alguma outra coisa que seja de barulho legal. legal. E só o fato de estar o irmão com a mãe. A tarefa me faz perder a minha mãe. Né? Exatamente. Justo pra quem? Pro principal rival. Então, esse é um aspecto que que é uma tortura mesmo, né? Acho que mesmo para um adulto, se for o contrário, se for o pai brincando com as crianças enquanto você está fazendo alguma coisa. Até a gente que é adulto pensa, não, mas eu quero participar do momento legal ali também. Não quero ficar fazendo essa coisa chata e perder essa oportunidade. Né? Esse é um aspecto. E o outro aspecto é que esse organizar o contexto em virtude desse momento da lição sinaliza, nesse caso para o Pedro, o quanto essa família valoriza a escola, a educação formal, o momento da lição, ao ponto de que a gente organiza aqui um contexto para você conseguir se concentrar, meu filho. Essa é uma das principais maneiras que a família tem para dar os recursos para o filho desenvolver uma consciência da importância que a educação formal, que os estudos têm. Em que lugar a gente coloca isso? E da responsabilidade que é deles, né? Porque às vezes, muito no automático, na correria do dia a dia, os pais acabam pegando para eles essa responsabilidade. Um exemplo prático disso é o filho que não anotou o que é a lição de casa. Às vezes a escola manda por algum sistema também eletrônico, mas que o filho não sabia o que era e não está lá no sistema. As mães ou pais vão desesperados no grupo de WhatsApp de pais para descobrir o que é a lição de casa, quando na verdade aquele filho que já está na tecnologia a todo momento, por que não falar para ele? Manda um WhatsApp para algum amigo seu. E assim, a pergunta, né? Como você vai descobrir? Joga o desafio. Você não anotou? Tem o dever e você não sabe. E como
é que você vai descobrir? Como é que nós vamos resolver isso? Tem um passo Né? antes, que eu acho que, que também é necessário de ajuste para que os filhos entendam que a família valoriza a escola e respeita e confia nessa relação de parceria, que a gente recebe muito das famílias falando assim, só que a professora passa a lição e não explica o que é para fazer. Meu filho nunca sabe o que é para fazer, essa professora não está explicando. E aí a gente pergunta assim, mas por que em que nenhum momento ocorreu para você que talvez a professora tenha explicado, ou o seu filho não prestou atenção lá na hora, ou ele está falando que não explicou, porque daí você fala, bom, vai fazer como se a professora não explicou? Ou vou ficar aqui um tempão com você, comigo, te explicando. Se de fato ele não entendeu, filho, o que a gente faz quando não entende? Isso, pergunta, né? Sabe? Só percebi que eu não entendi depois, quando eu abri a lição aqui. Ótimo, quantos amigos, quantos alunos tem na sua sala? 20. Então, você tem 19 opções de alguém para você pedir informação, me ajuda aí. Ou né? de levar no dia seguinte a tive professora e perguntar, né? Os pais ficam desesperados no YouTube tentando descobrir como faz uma atividade. E tiram a consequência. É. Porque a criança não fazer vai ter uma consequência. A criança não entender tem uma consequência. Se ela percebe, caramba, eu não entendi, não perguntei, me dei mal, a próxima vez eu vou perguntar. Isso. A consequência de não me movimentar tem e resolver que voltar isso, para ela mesma. né, é me dar mal. Então, eu vou resolver da próxima vez diferente. Sim. Agora, se a mãe tira a consequência, e a mãe resolve, a mãe descobre a informação, às vezes faz pela criança, ou às vezes descobre tudo e deixa ali no jeito. Ou às vezes ele não faz, porque às vezes a gente fala isso, então, ele tentou falar com alguém, tentou buscar, realmente ele não entendeu como faz aquela atividade. Então, pede para ele explicar para você o que ele não entendeu. Porque ao explicar o que ele não entendeu, ele tem que pelo menos entender o que está sendo pedido. E às vezes, na hora que ele tenta explicar para o pai e para a mãe, ele, nossa, entendi. Ou digamos que não, continuo não entendendo. Então, tá bom, mas amanhã você explica para a professora igual você explicou para mim. Aí ela vai te ajudar. Até porque a professora precisa saber que ele não entendeu. Exatamente. É isso. E aí, né? No dia seguinte, quando ele voltar da escola, é o momento dele sentar para fazer a lição desse dia que ele teve na escola e aquela que ele não fez no dia anterior, caso a professora só tenha explicado e ele tenha trazido para fazer em casa. É outra maneira de ter consequência sem ser da sensação de castigo. É assim, bom, então você vai fazer primeiro a de ontem e depois a de hoje, ou quer fazer a de hoje e depois você faz a de ontem? Mas eu tenho que fazer as duas? Tem. Lembra que você não fez a de ontem, porque você não tinha entendido? Tem, filho, claro que tem. Nunca mais ele vai querer deixar para depois, porque só acumulou mais para ele, sem brigar, sem estresse. E se tiver por parte dele, mas eu tô cansado. Então, faz os 5 minutos de intervalo, não tem problema. Boa. Né? Agora vamos. E essa leveza, essa naturalidade, tratar as coisas com essa naturalidade, né? Vamos nós, o papo tá bom, a gente alonga, né? E o elogio, né? Ele terminou de fazer, elogia dá um reforço para Comemora, ele. elogia para ele e para as pessoas por perto, né? Liga pra avó, pro padrinho, pra alguém falar. Fica de costa pra ele, como se você não soubesse que ele tá ouvindo. Igual a gente fala mal, fala bem, né? Igual fala mal, exatamente. Você colocou no cronômetro, ele sentou, ele fez Uma toda a belezinha. lição. Que orgulho que eu estou dele. Desliga e sai pra frente, não olha pra trás. Isso. Deixa ele ter aquela sensação, nossa, minha mãe está falando. Isso é a energia pro dia seguinte que ele já concentrou ali. É interessante, né? Muito lindo. E tem jeito, né, gente? Só falta informação. Tem. Eu falo que o pior inimigo da gente como mãe nesse processo é a ignorância. É a gente não saber. E o pior é não saber que não sabe. Isso. E tentar fazer sozinho, Achar sabe? que Porque sabe. são desafios pede ajuda. novos que a gente precisa de ajuda. Muito não é bom. para tentar fazer tudo sozinho. Não precisa, né? Não. Não precisa ser assim. E nós amamos ajudar, né? A gente adora. Quer? Amores, vamos pro nosso quadro Troca-Troca? Vamos. A hora que vocês fazem as perguntas e eu viro a entrevistada da vez. Eu tava vindo Diz na aí. estrada pensando na minha pergunta. Quando nós nos encontramos aqui, a Thaís falou, eu tenho uma pergunta. Você deixa eu fazer a minha pergunta? Eu falei, claro. Tem um podcast que eu gosto muito de ouvir, que é sempre com algum entrevistado. É um podcast de empreendedorismo e tal. E aí, todo episódio, ele começa com uma pergunta pro entrevistado, que eu acho uma pergunta muito boa, que vai ser essa minha pra você. Ui. Que é assim, Isa, se você tiver que escolher, que contar uma escolha ou uma decisão que você fez na sua vida,
qual é a maior escolha ou decisão que você fez para trazer você nesse momento que você tá hoje? Vivendo isso que você vive hoje. É linda, né, essa pergunta? A maior, né? Porque não foi só uma, certamente, né? Certamente. Mas a maior, sem sombra de dúvidas, foi investir no autoconhecimento. Foi mergulhar em curso mesmo. Botei muito dinheiro nisso na minha vida já, assim, sabe? Eu fui na linha da programação neurolinguística, né? Da Sim. PNL. E esse mergulho me mostrou um tanto de coisa que eu não tinha ideia. De opções mesmo, de possibilidades, sabe? De você conseguir direcionar a sua mente e não ser direcionada por ela. Sim. Sabe? De você, peraí, esse cenário da minha tela mental aqui, esse diálogo interno, essas coisas que estão acontecendo aqui dentro, né? Eu posso querer diferente disso? Eu posso conduzir isso? Eu posso pensar pensamentos que me favoreçam e não só esses automáticos que foram programados de repente pela minha família de origem, pela cultura, pelas coisas que eu vejo nas telas? Eu posso escolher que pensamentos eu vou ter? Eu posso escolher, então, o diálogo interno que eu vou escutar a vozinha aqui dentro falando? Tem jeito de curar esse negócio aqui? Eu não me relaciono com meu pai, eu me relaciono com a representação interna que eu fiz do meu pai? E a representação interna eu posso mudar? O meu pai não posso mudar, mas a representação que eu fiz dele aqui dentro eu posso mudar? E daí muda tudo? Muda o que eu sinto, muda como eu lembro, muda como eu... É isso, né? Aquele trauma, aquele fato que aconteceu lá, não posso mexer, não posso mudar, tá lá no passado, né? Mas o que ficou dele aqui dentro hoje não é mais o fato ficou, passou. O que ficou aqui dentro é uma representação que eu criei sobre aquele fato e aquele trauma. É uma história que eu contei sobre aquilo que aconteceu. E isso eu posso mudar? E isso muda tudo? Olha aqui como eu fico, gente, de responder isso. Aí você muda a sua vida inteira. E essa decisão foi antes ou foi AP ou DP? Antes do Petros ou depois do Petros? Foi antes. E eu imagino Foi que antes. assim, não é que tinha um bolo de dinheiro sobrando e você falou, ai, que bom, vou Não. gastar em cursos. Não, né? A primeira vez da PNL, tá? Porque eu tive a sorte também, que apesar da confusão inicial da família, a gente foi orientado numa visão religiosa que valorizava o ser melhor a cada dia, né? O aprimorar-se. Então eu vim pra vida com essa cultura. Sabe? Dá pra ser diferente, dá pra melhorar, dá pra gente saber o que a gente não tá indo bem e cuidar disso, né? Então tinha esse valor de ser melhor a cada dia, de buscar crescer. Então já meio que esse setou o mindset ali, né? E uma vez eu vi um outdoor, olha que interessante, escrito Programação Neurolinguística. Neuro eu sempre fui apaixonada, a minha empresa chama Brain, né? Tem 17 A anos. nossa chama Brain Bento. É muita coisa em comum, gente. É mais do que a gente sabe. Mais do que a gente sabe, imagina. né? E assim, 17 anos, o Peço vai fazer 13, né? Então a empresa é mais antiga do que ele e já chama Brain. Então, por causa dessa coisa do cérebro, ali tá todo o segredo, gente. É ali que a gente precisa cuidar, que a gente precisa olhar e tal. Então, a neurociência, né? Nossa paixão em comum. E quando eu li programação neurolinguística, a comunicação também sempre foi uma paixão. Eu sempre fui muito espontaneamente comunicadora, né? Nunca fiz curso de oratória, nunca fiz nada, mas sempre tive um destaque nisso. Fui oradora de todas essas turmas que eu fiz, né? De terceirão, de faculdade, de tudo, espontaneamente, por eleição espontânea, assim, sabe? Começava a falar de oratória, Isa, eu já era... Então, a hora que eu vi a junção disso tudo, eu falei, opa, foi um outdoor. Isso aí falou comigo. Na época eu não tinha dinheiro, então eu fiquei, acho que uns 6 meses juntando dinheiro, porque era caro pra caramba, pra fazer a primeira formação. Fiz, enlouqueci, porque realmente mudou completamente o jogo da minha vida, da minha forma de me relacionar comigo mesma, com os outros. Resgatei relacionamentos que eu já não falava mais. Mudei completamente a forma de me comunicar, de interagir, de me colocar com as pessoas. Aí eu falei, eu quero fazer o outro, que era o practitioner, depois tinha o master, né? Aí eu já fui diferente, aí já tinha criado um relacionamento também com a escola, com a professora, que eu adoro até hoje, e falei assim, se eu trouxer mais 5 pessoas, eu faço o meu, né, em retorno, né, em contrapartida, pode ser? Ela falou, pode. Então eu vendi para 5 pessoas a ideia de fazer o curso, e fiz o master, e depois a mudança de mindset foi tão grande, que eu comecei a ganhar muito mais dinheiro. Porque daí você desbloqueia um tanto de crença, um tanto de coisa, você põe a sua vida em outro patamar, né? E aí foi uma ascensão, inclusive financeira. Eu nunca mais precisei pedir favor para fazer curso. Eu comecei a ter o meu dinheiro para fazer os cursos que eu queria, né?
Então, assim, eu acho que foi isso. Foi investir mesmo no autoconhecimento, sabe? Em algo que... Eu falo que os melhores cursos e os melhores professores são aqueles que jogam a gente pra dentro da gente. Não pra fora. A gente acha que tem uma solução mágica em algum lugar. Não, tá aí Tá dentro. dentro. Sabe que tem o Arthur Brooks, que é o professor coordenador do curso de Ciência da Felicidade em Harvard, que é o curso com maior demanda e fila de espera no mundo, né? Ele coloca que tem 4 pilares para você conseguir ser... ele fala que é mais feliz, que você tem que mirar em cada vez ser um pouquinho mais feliz, porque a felicidade mesmo, plena... Esse destino não existe. É um caminho, processo, é um caminho, né? Então ele indo, fala né? dos E vai 4... melhorando. ele fala dos 4 pilares que são família, amigos, trabalho e a fé. Aí a hora que você falou, você, nossa, tá aí. Tudinho. E ao mesmo tempo, tem o livro A Geração Y, que a Jean Twenge fala que essa geração atual, né, das nossas crianças que nasceram na era da tecnologia, elas têm uma dificuldade muito grande de se conectar com a fé. Sim. E olha o quanto isso faz diferença e é um desafio para a gente, porque seja a fé naquilo que os pais ensinarem, mas a gente precisa desse alicerce para dar conta de coisas que são maiores e vão além do que a gente tem o poder de lidar. A dimensão espiritual. E a hora que você falou, você, ó, tá aí, a fé como uma base que, apesar de tantos desafios, a sua família te deu essa base que te permite, a partir dali, construir muita coisa. Tão interessante, sabe? E eles são tão admiráveis, porque eles também fazem o caminho deles, né? Pai e mãe vivos e saudáveis, e eles também fazem o caminho de autoconhecimento e de autodesenvolvimento deles. E eu os admiro tanto. Porque, assim, se você olha a infância deles, cara, eles foram incríveis perto da infância que tiveram. Isso. Sabe? E agora onde eles estão, na casa dos 60, os dois, né? É tão incrível ver as transformações que eles fizeram com muito menos oportunidades do que eu. Eu fui muito privilegiada, eu tive muito mais oportunidade do que eles, né? E agora eles foram acessando e tal, então eu olho pra eles com uma admiração, com uma gratidão, sabe? E até com muita, assim, eu me considero uma pessoa de sorte porque talvez se eu tivesse tratado alguém como eu tratei o meu pai, por exemplo, talvez eu não tivesse aí mais pra pessoa se ela viesse. E ele tava aí pra mim quando eu fui, sabe? Perdão, sabe? Mandei mal, não sabia. Me perdoa. Me fala mais de você. Deixa eu te conhecer. Eu não conhecia meu pai. Eu conhecia aquilo que eu tinha inventado do meu pai e acreditado na imaturidade, porque essa imagem a gente faz quando é criancinha, né? E depois fui conhecer meu pai. Mas ele permaneceu ali para você ele também. Estava ali. Ele estava então, ali. Isso faz toda a diferença. É muito lindo, né? Graças a Deus. Ainda estava vivo também, né? Porque por alguma fatalidade podia não estar. E eu podia não ter essa chance. Então eu sou muito grata. Agora, a espiritualidade e a fé, eu rompi por um bom tempo, fiquei mais de 2 décadas me declarando ateia. E não preciso dessa parte na vida, sabe assim, arrogante, né? Autoconfiante, prepotente, de um jeito exacerbado, né? Até que chegou um momento, porque eu falo que a vida, ela enquadra a gente, né? Ela vai dando aquelas... O cerco vai se fechando, né? Chegou um momento que ficou muito claro para mim. Ou você olha para a dimensão da espiritualidade, ou você está estagnada. Só que dizem que Deus é pai, eu não tinha uma boa relação com meu pai. Então, à medida que eu fui para o autoconhecimento e consegui ressignificar essa parte com meu pai, o negócio fez... abriu esse espaço da espiritualidade de uma maneira, assim, avassaladora também. É outro podcast. Outro episódio. Porque temos... Se eu começar aqui com meu pai, a gente já vira outro assunto. Outro podcast que vai longe, né? Vai longe. Muito bom. Gente, que delícia! Deixa eu falar uma coisa. A gente sempre tem, né, esse final, assim, estamos nos encaminhando para o final, a entrega do troféu Estrela Guia. Né? Eu achei que era um... também, porque eu vi a estrela, eu pensei que era... Tem aí, nessa história, nesse caso que vocês trouxeram, alguém específico, claro, às vezes não é uma pessoa só, mas existe alguém que deu o clique, a oportunidade da virada de chave, né? E que a gente pode eleger como a estrela guia dessa história, né? Um adulto que iluminou a vida de uma criança de uma forma diferente, né? E a gente pode dar pra gente mesmo, a gente pode dar pra alguém que não tá aqui, a gente pode fazer o que a gente quiser. Pra quem vai o troféu Estrela Guia, no caso do Pedro.
Eu acho que cada uma pode dar, né, pra uma pessoa. Não, a gente Porque pode senão- concordar, de repente, não sei. É, pode ser também. Porque eu daria o troféu Estrela Guia pra minha mãe. Muito bom, muito bom. Nossa, não, que eu pensei assim, nesse caso do Pedro, eu daria o troféu pra Cíntia, que é a mãe Que dele. conseguiu colocar em prática. Não, É quem enxergou, não é nem só que porque ela precisava de ajuda. é, É. E que sozinha não precisava dar conta, né? e ela foi mãe É. assim, bem nova e teoricamente poderia ser, ah, não, sou inexperiente, não sei, é isso mesmo, mas ela foi buscar ajuda e de peito aberto mesmo É. e colocou em prática. Inclusive deixando a gente filmar, Se expôs, né? né? Se expôs, É, né? é. Numa vulnerabilidade, numa Exatamente, questão é. ali. Tá bom, Então- podemos dar pra... Concordamos? Eu aceito o seu também, mas eu... Então, já que você foi indicada, eu vou entregar pra você, representando a Cíntia, pode ser? Pode. E claro, né? Depois vocês levam pra ela, se Isso, vocês nós tiverem vamos- oportunidade. Vamos. Porque é de verdade, tá? Ah, que legal. Não é só cenográfico. Ai, que legal. Que Olha, legal! que lindo. Vamos levar pra ela. É, Cíntia, nós vamos levar pra você. Maravilhosa. É muito legal, né, gente? A Muito. gente ter isso, Ah, lindo. Adorei de uma esse forma, momento. né? Eu vou segurar um pouquinho, já que significativa. você dedicaria a minha, eu também vou. É, eu dedicaria Obrigada, a minha mãe, filha. porque ela sempre consegue ver isso Adoro. do que tem por trás, né? Que, isso aqui que a gente tá vendo é só um sintoma. Não é aqui que a gente tem que mexer, são em outras coisas. Então, eu daria pra ela. Essa parte que você está falando é a inteligência da consciência. Eu falei que eram 5 inteligências na disciplina do equilíbrio e a gente tem a 3, que é a inteligência da consciência, que não é só isso que a gente está vendo. Isso É. tem a ver com alguma coisa que a gente não está vendo. Essa consciência que faz toda a diferença, É. né? Por isso que você está falando, ela merecia o troféu. Exatamente. Merece. E as outras três que você não mencionou? Boa! A primeira é do comportamento, inteligência do comportamento, assim, como eu, como mãe, como pai, como adulto, me comporto em relação à criança, sabe? Porque o meu comportamento fala mais, até, muitas vezes, do que as minhas palavras, né? Como eu entro nessa interação com ele, que cara que eu tô? Eu já vi minha cara de brava no espelho, né? O comportamento, né? Né? O comportamento mesmo. O corpo fala. Eu na vida, o meu comportamento na vida, aquele lugar que eu tô colocando a educação, a escola, isso tudo é comportamento, né? A inteligência da comunicação, e são sempre verbos. Comportamento é o fazer. A comunicação é o expressar, o falar, que não é só falar, né? Por isso expressar. A terceira é da consciência, que é do pensar. Como eu penso sobre as coisas, como eu conecto uma coisa a outra, o que eu tô conseguindo enxergar nas situações, né? A quarta é do sentir, da emoção, inteligência da emoção. E a quinta é da evolução, inteligência da evolução, que que lindo. é Que a do legal. viver. Eu vi a taxonomia de Bloom transferida para dentro de casa, para Ai, gente que como lindo. família. Amei. É Achei isso. emocionante também. É isso, Ah, é que lindo, lindo, é é. lindo. Maravilhoso. Adorava. Meninas, que delícia! Nosso último quadro é o Deixa Brilhar. O que vocês deixam aí de mensagem final para os nossos telespectadores? Eu acho que é uma coisa que a gente falou bastante aqui durante a conversa, que é o de não tente fazer isso sozinha. Realmente está difícil para a escola, para pai, para mãe, educar filhos hoje em dia. Tem muita informação, é até difícil filtrar as informações que tem por aí. Então, procure uma rede de apoio de confiança. A escola, para você, família, é uma rede de apoio de maior confiança que você pode ter. Então, eu deixaria essa mensagem. Isso, eu vou complementar dizendo que a professor do seu filho, também é pai, também é mãe, também é filho, também enfrenta muitos desafios, muitas vezes até no contexto das condições de trabalho que ele tem, mas essa professora, esse professor são os seus parceiros e querem o mesmo para o seu filho em termos de querer que ele evolua, querer que ele consiga, querer que ele chegue lá, mas nem você e nem a professora sozinha vai dar conta do que é educar um filho na era do mundo digital, do contexto em que a gente tem, que são tantas informações e demandas simultâneas. Então, a gente precisa unir as mãos e, inclusive, nós, do SOS Educação, a Isa, que traz tanto recurso, tanta informação conectada com os desafios do dia a dia mesmo, né? E que a gente fica tão feliz em poder ajudar, que é isso que faz sentido pra gente. É isso. Então, estamos juntos. É isso, que lindas. É isso, gente querida. Você gostou?
Se você lembrou de alguém durante esse episódio, já encaminha, já manda, porque tem muita riqueza em forma de informação aqui, né, gente? Ó, eu quero dizer que a disciplina do equilíbrio também pode estar na sua vida, na escola do seu filho. Então, assim, saiba mais sobre isso, essas 5 inteligências, como desenvolver. Faz o que elas falaram, peça ajuda, não precisa caminhar sozinha, vem fazer parte dessa constelação de adultos estrelas guias que têm consciência e que ilumina a vida dos seus filhos, dos seus alunos, das crianças que existem na sua vida, né? É isso. Quem mais você quer ver sentadinha aqui conversando comigo? Coloca aqui nos comentários, deixa suas dúvidas, deixa suas observações, aquilo que você pensou, os insights que você teve, coloca aqui, interage com a gente, curta, comenta, compartilha e eu te espero no próximo episódio do nosso podcast Estrela Guia. Beijo grande, gente. Gratidão sem limites.